Quem aqui gosta dessa música? Som? Eu também adoro. Edgar também, né? Adoro essa música. Só que eu descobri recentemente que essa música foi lançada no lado B do disco da banda Queen, e não do lado A. Pra quem não sabe, acho que ninguém aqui sabe, são todas muito jovens, isso aqui é um disco de vinil. Eu descobri recentemente. Onde no lado A eram gravadas as músicas de maiores sucessos da banda, as músicas mais populares. E no lado B eram gravadas as músicas menos populares, a que tinha menos apelo comercial. E aí? Parece com a vida isso, não? Exatamente. Na vida nós temos o nosso lado A, as nossas conquistas, vitórias, nossos títulos, cargos e os nossos sucessos. Mas a gente também tem um lado B, as nossas falhas, as nossas tentativas, nossos erros, nossos fracassos, nossas sombras e frustrações. E tem uma coisa em comum no lado A e lado B da vida, é que eles estão conectados. Exatamente. Mas a gente não pode comparar 100% a nossa vida com um disco. Até porque a gente não consegue tocar o lado A e depois tocar o lado B. A gente precisa tocar os dois juntos. Eles se conectam como uma simbiose e é tridimensional. Até porque a gente não consegue mostrar só o nosso lado bom, o nosso sucesso. Nós somos luz e sombra. E por ser tridimensional, a vida, como o nosso disco de vinil com 3 lados, tem o lado A, o lado B, como a gente já falou, e o lado C. O lado C da vida, que é a comunicação autêntica. Uma comunicação autêntica baseada em vários princípios ou faixas de som, e dentre elas as que nós julgamos mais importantes, que é a consciência, a coragem e a conexão. Trazer esse tema foi algo que mexeu muito com a gente, porque, assim como a nossa colega falou anteriormente, aquilo que a gente ensina é geralmente aquilo que a gente mais precisa. E é por isso que a gente pensou nesse tema, o lado C da vida, onde a virada acontece. Mas antes da gente falar dessas 3 faixas, a gente vai se apresentar. Eu sou Elisa Abreu, mentora de comunicação e oratória, sou casada com o Edgar. Pelo meu chiado, vocês vão perceber que eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio. Eu sou apaixonada por música, embora eu nunca tenha conseguido escutar um disco de vinil. Eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória, casado com a Elisa. Sou mineiro e, como um bom mineiro, adoro pão de queijo e muito queijo. Sou apaixonado por tênis, amo ouvir histórias e, por ser alguns meses mais velho do que a Elisa, eu já ouvi muitos discos de vinil na minha infância. Só alguns meses, né? Só alguns meses. E por que a gente decidiu trazer esse tema para vocês? Porque a comunicação, ela tá em tudo. Ao acordar, a gente se comunica com a gente. Os mais religiosos depois se comunicam com Deus. Depois com o esposo, depois com os filhos, quem tem filhos. E aí você começa. E vai com o porteiro, e com o frentista, e com o moço da padaria, e com o motorista. E a comunicação não para. Não tem para onde fugir. Tudo é sobre comunicação. A comunicação está em tudo. Se a gente parar para pensar, a gente se comunica quando a gente tenta, a gente se comunica quando a gente erra. A comunicação está no lado B da nossa vida o tempo todo, porque nem todo mundo consegue usar, como a Simone, o tempo todo comunicação não violenta, e é uma habilidade muito importante para a gente desenvolver, mas eu estou aqui como prova viva de alguém que o tempo todo continua errando nesse sentido. Por quê? Nós somos humanos que estamos aprendendo a nos comunicar ainda. E quando a gente está no lado A da vida, a gente usa muito a comunicação. A grande questão é permitir que o lado C da vida faça uma costura entre esses lados para que a gente tenha, de fato, melhores resultados na vida e nas nossas relações. Até porque, no lado B,
Muitas vezes a gente tenta esconder os nossos erros, as nossas falhas, mas o lado B é que muitas vezes impulsiona o lado A. Se olhar para a música do Queen, a gente percebe isso. Era uma música que estava no lado B, parecia que não ia deslanchar e se tornou um grande sucesso. Às vezes, aquilo que a gente faz no lado B e a gente tenta esconder é justamente aquilo que vai nos levar a uma projeção, a um sucesso maior no lado A da nossa vida. Então a gente não pode desconsiderar esse lado. E dentre tantas as faixas e tantas técnicas de comunicação e oratória que a gente podia trazer, nós decidimos trazer 3 faixas que fazem muito sentido pra gente, que é a consciência, a coragem e a conexão. E a primeira faixa é a faixa da consciência. Nós dividimos em 2 partes. A primeira parte é o despertar da consciência. Porque durante todo o dia hoje vocês vão aprender diversas técnicas. Mas de nada vai adiantar se a sua comunicação intrapessoal não estiver alinhada. Se você não tem controle, ou pelo menos consciência, do que você diz sobre você, para você, dificilmente você vai conseguir comunicar para o mundo uma mensagem diferente. Aquilo que você comunica internamente é o que você vai comunicar para o mundo. É como o mundo vai te enxergar. E aí, como fazer isso? Como melhorar essa consciência? O nosso subconsciente, ele é extremamente preguiçoso e nada questionador. Então, se você diz para você que você é fracassada, que você é frustrada, que você não vai conseguir, ele absorve essa informação e muda, inclusive, a sua fisiologia. Você vai começar a se comportar e comunicar para o mundo como uma pessoa fracassada. E é por isso que a gente decidiu trazer 10 perguntas, onde eu vou pedir para vocês depois tirarem uma foto e amanhã reservar 30 minutinhos do dia de vocês. Responda com muita calma, com muita atenção. Essas perguntas vão trazer muita reflexão e autoconsciência de como vocês têm se comunicado. A gente ouviu mais cedo aqui, a Vivian disse que a palavra tem poder. E, de fato, a palavra tem poder, assim como o pensamento tem poder. Então, refletir nessas perguntas é fundamental para que a gente se conheça e se reconecte com a gente mesmo, criando mais consciência a partir de quem somos e para onde queremos ir. É claro que, né, não podemos esquecer. Porque se você não souber dizer quem é você, o mundo vai perguntar quem é você. E pode ser que se você não souber responder, ele pode responder por você. E eu espero que vocês possam ter voz para dizer quem são vocês. Não deixe o mundo falar por vocês. Digam você mesmo. Quem é você? A sua história. Assim como a gente já ouviu mais cedo, a história de grandes mulheres. E é claro que para a gente poder também ter oportunidades de comunicação, como a Simone falou, comunicação interpessoal, uma comunicação mais empática, mais afetiva, mas também uma comunicação em público. A gente fala, inclusive, nos nossos treinamentos sobre a comunicação em 3 camadas. A camada intrapessoal, que é essa que a Elisa está trazendo para vocês, esse conceito de consciência. A camada interpessoal, que é a comunicação com o outro, com o indivíduo, e a camada extraordinária, que é a comunicação em público. Para que a gente consiga se comunicar em qualquer uma dessas camadas, mas principalmente na camada interpessoal e em público, a gente precisa estar consciente ou estar ancorado, como a gente gosta de dizer na programação neurolinguística. A âncora, ela dá estabilidade para o navio em face de alguma tempestade ou não. O mar pode estar tranquilo, mas ainda assim eu preciso lançar a âncora. Por quê? A âncora, no nosso caso, ela serve para buscarmos um estado emocional que muitas vezes não temos naquele momento, mas que precisamos. Por exemplo, os atletas fazem isso o tempo todo. Eles muitas vezes não estão tão dispostos para uma competição. Às vezes a final olímpica acontece num dia em que o camarada acordou com um problema pessoal, um pensamento, uma emoção ruim, um pensamento sabotador ou um problema de relacionamento. Como que o atleta busca o estado emocional que ele mais precisa para competir e vencer quando ele não tem esse estado emocional? A ancoragem. Existem pelo menos 3 recursos que a gente usa e que a gente gosta muito, a gente está falando de coisas que a gente faz aqui,
que são recursos que nos ajudam a ativar esse estado emocional quando a gente precisa dele através da ancoragem. O primeiro é música. A música muda a nossa frequência, muda a nossa energia, muda o nosso estado emocional. E pesquisas mostram que se você se expor a novos estímulos por pelo menos 8 minutos, você muda o seu estado emocional. Então crie uma playlist no Spotify que tenha pelo menos 8 minutos para que você mude a sua frequência e consiga estar mais consciente e presente na hora que você for se comunicar. A segunda ferramenta são as afirmações, e nós já ouvimos sobre elas aqui mais cedo. Eu gosto muito de usar a técnica do você é. Eu escrevo ali 5, 10, 15 você é e leio isso para mim quando eu preciso do estado emocional que aquelas afirmações vão exercer na minha vida e no meu corpo. E por último, a terceira técnica, que é a mais conhecida de ancoragem, que é a que nos faz reviver um momento em que havia abundância daquele estado emocional. Naquele momento em que você talvez estivesse muito tranquilo, muito tranquila, em muita paz ou com muito amor envolvido, com muita autoconfiança, muito entusiasmo, você vai resgatar esse momento e vai reviver isso na tua mente, obviamente com os olhos fechados, para que o teu corpo sinta novamente esse mesmo estado emocional. A ancoragem, ela é fundamental para que a gente consiga, de fato, estar presente, estar consciente quando a gente se comunica. A segunda faixa é a faixa da coragem. E eu queria ouvir de vocês, quem aqui é mãe ou tem contato frequente com uma criança? Vocês já conseguiram observar como a criança tem um comportamento na sua frente e na frente dos amigos ou de uma pessoa desconhecida ela tem outro comportamento completamente diferente? E aí você olha para ela e fala, que isso? Quem é essa que eu nunca nem tinha conhecido? O Dr. Gabor Maté explica que essa característica, essa modificação acontece porque nós nascemos com duas necessidades básicas. A necessidade de ser autêntico e a necessidade de pertencer. Só que sempre que a autenticidade ameaçar o pertencimento vai vencer. Ou seja, todas as vezes que ela tentar se encaixar num local e ela não conseguir, ela vai mudar a autenticidade dela. Ela vai perder a autenticidade. E ela vai começar a se comportar conforme o grupo, para pertencer. E quando a gente cresce, a gente não para de fazer isso. Eu diria até que piora. Porque os meios que você vai frequentando vão exigindo ainda mais pertencimento. E você começa a deixar de ser você. Você começa a perder a coragem. E o grande risco ou paradoxo dessa afirmação do Dr. Gabor Maté é que, em contrapartida, ou indo ao encontro do que ele falou, Brené Brown defende que não existe verdadeiro pertencimento quando não podemos ser autênticos. E é por isso que ela diz que pertencer é fazer parte de algo maior do que você mesmo. Tá tudo bem, é isso mesmo. A gente pertence a um grupo, é muito maior do que nós. Mas também é a coragem de se manter sozinho e de pertencer a si mesmo acima de tudo. Pertencer a si mesmo. No final das contas, é a gente com a gente mesmo. Independente das pessoas à sua volta. Então, se a gente não tiver coragem de ser nós mesmos, de sustentar essa carcaça, essa estrutura, esses pensamentos, esses sentimentos, luz e sombra, o mundo não vai sustentar. Somos nós que temos que bancar as nossas escolhas, a nossa vida, as nossas decisões. Se você parar para pensar, quando a gente vê aqueles posts clichê no Instagram que diz assim, se você não fizer nada, vão te criticar. Se você fizer algo extraordinário, vão te criticar. Se você comprar um carro, vão te criticar. Se você não comprar, vão te criticar. No final das contas, é a mais pura verdade. Qualquer que seja o caminho que você escolher, vão te criticar. Se for para ser criticado, e nós seremos, que seja por sermos nós mesmos. Essa entrevista é sensacional porque ela explora o medo de uma outra perspectiva. Prestem atenção no que o Will Smith diz a respeito de vencer o medo e de como isso conecta com coragem. You take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow.
And you go, yeah, we'll go skydiving. We'll go, yeah, Daniel, yeah. And everybody goes, yeah. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of the airplane. You can't figure out why you would do that. Wake up the next day and you go, down and you said where you were going to meet and everybody's there. So you get in the van and your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up, you go up, you go up, you go up to 14,000 feet. Somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open, and you're standing and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on three, and they say, 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3, and you go, you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. Zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. God placed the best things in life on the other side of suffering. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Talvez a sua virada esteja depois do medo. Esse vídeo sempre me emociona, eu fico toda arrepiada. A mim também. E é esse o recado para vocês quando a gente fala de coragem, para a gente enfrentar os nossos medos. Tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com frio na barriga, vai lá, se posiciona, se coloca no mundo, entrega a tua voz, faz com que mais pessoas te ouçam, se posicione para que você enfrente não só os seus medos por uma questão de obrigação, mas porque atrás do medo, depois do medo, tem uma vida extraordinária. E a última faixa é a faixa da conexão. A gente não pode se esquecer que a comunicação não é pra gente. A gente se comunica pro outro. E para exercer uma escuta ativa, para você ter uma comunicação autêntica, você precisa de empatia. Você precisa de intenção. O grande problema está quando a gente se prepara e decora tantas falas e a gente esquece de se preocupar com quem vai estar sentado aí ouvindo. O que essa pessoa está sentindo? E a grande virada acontece quando você para de querer impressionar e decide se conectar com o outro. Muitos acreditam que o dinheiro é o ativo mais valioso do mundo. Outros acreditam que é o tempo. E o meu mentor me ensinou recentemente que o ativo mais valioso é a atenção. São as vidas que você toca. É como disse Maya Angelou, que foi mentora de ninguém mais, ninguém menos do que a Oprah. E numa conversa com a Oprah preocupada com o seu legado, ela disse isso. O nosso legado também são as vidas que a gente toca no mundo. E isso não acontece sem conexão. Isso não acontece sem conexão. Mas será que está todo mundo prestando atenção de forma focada no mundo que nós estamos vivendo? Como a gente ouviu mais cedo, em um mundo onde a gente acelera o áudio, nós não temos 1 minuto para ouvir outra pessoa? Uma pesquisa da Microsoft mostrou que nós, seres humanos, entregamos apenas 8 segundos de atenção focada
para alguma coisa. Não são 8 minutos, são 8 segundos. Enquanto um peixinho dourado entrega 9. A gente presta menos atenção do que um peixe. Preocupante. Preocupante. E aí, como gerar essa atenção? Como criar essa conexão? Como? Antes de responder essa pergunta, a pergunta como processamos as mensagens é mais importante, para que a gente também se coloque no lugar do ouvinte, entenda o que acontece na nossa cabeça, para a gente poder melhorar a nossa comunicação com o outro num segundo momento. E olha que interessante, a neurociência mostra que a gente ouve, em média, 50% de tudo que chega até a gente. A gente só entende 25%, aceita 12,5% e se lembra de 6,25%. Isso é uma média. Parece que tem tudo a ver com os 8 segundos, porque se eu só consigo focar em algo por 8 segundos, significa que eu vou reter também pouca informação relevante dessa mensagem. A grande questão é como que a gente pode se comunicar de uma maneira que a gente se conecte com o outro e faça com que o nosso conteúdo, a nossa mensagem, reverbere por mais tempo. Porque, de fato, George Bernard Shaw tinha razão. A maior ilusão é acreditar que a comunicação aconteceu. A gente acha que a comunicação aconteceu, mas muitas vezes ela não aconteceu porque nós não conseguimos nos conectar com os outros. Como que a gente pode se conectar com as pessoas usando, por exemplo, o que a gente ensina nas nossas mentorias e nos nossos treinamentos? Comunicação não verbal. Como é que a comunicação não verbal, já que o conteúdo é importante, mas a forma como a gente entrega o conteúdo é ainda mais importante nos dias de hoje para que a gente se conecte com as pessoas? A gente tem que pensar na forma. E olha que interessante. Quem aí já viu esse comercial? Já ouviu alguma vez Johnson's, um shampoo para cada tipo de cabelo? É uma mensagem clichê que está todo mundo acostumado a ouvir. Possivelmente você puxou da memória aí, mas a grande questão é que o tempo todo a gente fala coisas muitas vezes que são clichês, que são óbvias, que são repetitivas. A gente precisa repetir, martelar às vezes no nosso ambiente de trabalho, com os nossos liderados, com os nossos seguidores. Só que a forma como a gente entrega o mesmo conteúdo pode mudar aquela capacidade de retenção das pessoas e de absorção da sua mensagem. Por isso que, depois de ver a próxima cena, vocês nunca mais vão se esquecer dessa frase. Johnson's, um shampoo para cada tipo de cabelo. Eu não tenho nada a ver com esse comercial, mas agora criou-se uma impressão totalmente diferente em você a partir dessa frase. E quando você ouvir novamente Johnson's, um shampoo para cada tipo de cabelo, você vai se lembrar dessa cena. A forma como a gente entrega um conteúdo muitas vezes repetitivo faz com que as pessoas retenham esse conteúdo por mais tempo. Afinal de contas, como defende esse pesquisador que eu admiro de paixão, o Dr. Uri Hasson, quando a gente varia o tom de voz, o ritmo, a velocidade, as pausas, a gente entra numa camada de conexão com o outro. A gente entra numa camada de compreensão, de empatia. E é claro que a gente vai ocupar um lugar na mente e no coração das pessoas por mais tempo. Mas isso é treinável. E a gente vai falar aqui depois de viradas, e viradas acontecem quando a gente se desafia para aprender não só hard skills, mas também soft skills, como a comunicação. Olha que interessante, essa experiência da National Geographic mostrou que com um pequeno ajuste vocal, você consegue melhorar os seus resultados. O vídeo está em inglês, mas ele só fala uma frase o vídeo todo, que é "Get out of my box", para fora da minha caixa. E quando ele muda o tom de voz, as pessoas passam a dar mais atenção para ele e, consequentemente, o poder de influência dele aumenta. First, it's going to use a soft and high tone of voice. Let's see if anyone obeys his orders. Get out of my box! 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 No one could be less interested in our chief's demand. Get out of my box! Get out
out of my box. He can't stop anyone invading his territory. Get out of my box. Now he's going to adopt an alpha chimp's voice. Low in tone and loud in volume. But will anyone really take notice? Get out of my box. Get out of my box. Get out of my box. Suddenly, everyone is going out of their way to avoid trespassing on alpha chimp's territory. Get out of my box. Get out of my box. No one stops to think why. They're just instinctively doing what he says. Get out of my box. They'll even stop in their tracks to obey his unusual but masterful command. Get out of my box. 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 With his alpha voice, our chimp has become king of his jungle box. Get out of my box. Se você quer gerar mais conexão, você precisa ter intenção na sua comunicação. Você tem que ser intencional. E como que a gente faz isso? Não só pelo que a gente fala, mas pela maneira como a gente fala, usando a linguagem não verbal, que envolve o corpo e o nosso tom de voz. No final das contas, as pessoas interessantes são as pessoas interessadas. E é por isso que a gente precisa se conectar com as pessoas de forma verdadeira, como a Elisa já trouxe, empatia, escutativa, presença. Porque de nada vai adiantar dominar tantas técnicas se você não decidir ouvir o outro, se você não tiver interesse pelo outro. Você já parou para pensar como ouvir alguém, ou elogiar alguém, validar alguém, pode mudar o dia ou a vida dessa pessoa? Esse vídeo vai mostrar isso de uma forma muito única. Esse é um curta-metragem de 2007 que mostra o poder das nossas palavras sobre outros. I'm here to get validated. You are awesome. You digging me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. Then listen. You look a little down. And it may seem like sometimes people don't E understand. nada vai me parar. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need validation, please? You are great, man. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Plus you do. You're not patronizing the shops. You're just coming to see him. Oh, sir, you're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. I always felt like no one really appreciated it. Our times are so stressful, it seems like most of the time people just don't see it. No, what you do is so important. I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Sometimes I feel like people don't recognize that.
I just think that hell. Not at all. You give. You know, I know some people who probably like me. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who's changing the world with free parking and free company. A maneira como a gente interage com os outros pode mudar a vida dessas pessoas. Isso não é positividade tóxica, é psicologia positiva. E a gente precisa aprender a se comunicar com recursos como esse. Porque no final das contas, as pessoas se esquecem o que a gente fala, esquecem o que a gente fez ou faz, mas elas nunca se esquecem como a gente as fez sentir, como a gente trouxe uma experiência para elas a partir da nossa conexão. Quando a gente passa, por onde a gente joga sementes ou a gente, tal qual o cavalo de Átila, o bárbaro, por onde passa não nasce mais capim. Como que a gente é lembrado? O que as pessoas falam quando nós não estamos na sala? É isso que a gente precisa refletir. Vamos falar das nossas grandes viradas, antes que o nosso tempo se esgote. Bom, as minhas viradas, elas não são tão grandes assim. Eu poderia contar uma história triste aqui de ex-menino boia fria, que é verdade, e que viveu no campo até descobrir a grande cidade de São Paulo. Mas a verdade é que com 12 anos de idade, isso é verdade também, mas a grande verdade, a grande virada, é que com 12 anos de idade eu fui exposto a um novo conhecimento. Isso não só me aproximou de Deus, mas também me deu a oportunidade de aprender a me comunicar através da oratória. Com 16 anos eu já estava trabalhando num banco na Faria Lima, graças à habilidade de comunicação. Aos 21 eu já era gerente financeiro, tive uma carreira muito boa no mercado corporativo e fui convidado para ser palestrante, treinador, consultor, e é o que eu faço hoje, usando a comunicação, que é de verdade, a comunicação para mim é a minha grande virada na vida. Se olhar para o meu storytelling, a comunicação sempre esteve nos momentos mais decisivos da minha vida e nos momentos onde eu tive as maiores viradas, inclusive financeiras. E é claro que a gente também tropeça, como eu falei para vocês, a gente tem um lado B, o lado sombrio, às vezes a gente tem que romper relações, às vezes a gente precisa romper sociedades, e a comunicação está ali também. Uma prova viva disso, algo que eu estou vivendo hoje, nesse momento, que eu jamais imaginava viver, que é estar palestrando com a minha esposa aqui para vocês, com a presença da nossa nutricionista e minha ex-esposa. Que mundo que a gente vive, se não pela comunicação, para criar um ambiente onde a gente consiga conviver bem com as pessoas, independente do momento de vida em que elas estiveram conosco. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Comigo não foi muito diferente. Uma das minhas grandes viradas foi a vinda para São Paulo, mas ela só aconteceu graças à comunicação. Eu precisei de muita coragem, muita consciência, muita conexão, porque eu saí do interior do Rio, nunca tinha vindo a São Paulo e eu simplesmente decidi que ia vir morar em São Paulo. Conheci o Edgar pela internet e a gente começou a conversar e em 6 meses eu estava morando aqui em São Paulo. Essa foi a minha grande virada. E muita gente pergunta para mim e para a Elisa, o que vai acontecer no futuro? Será que nós seremos substituídos por robôs, pela IA? Será que nós estamos ficando tão ultrapassados, já que a gente está perdendo capacidade de comunicação, a gente está reaprendendo a se comunicar? Eu acredito que não. Será? Só vale a pena se você puder aproveitar. Assim como um happy hour com os amigos, só vale a pena se você puder aproveitar, a comunicação também só vale a pena se você puder aproveitar. Quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas, qualquer que seja o lado da nossa vida que estiver em cena,
A gente precisa usar uma comunicação autêntica que, de fato, tenha consciência, que exerça coragem, que vença os nossos medos com autenticidade, mas que também gere conexão. Afinal de contas, essa é uma citação do Jung que eu adoro. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas no final das contas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Uma alma que se conecta com outras pessoas. Ainda que você esteja aprendendo a se comunicar, ainda que você não domine técnicas, se conecte com o outro, olhando para ele com um olhar humano. Comemore o seu lado A da vida, suas conquistas, suas vitórias. Reflita e respeite a sua história, honre o teu lado B, a tua trajetória, a tua jornada, os teus tropeços, os seus erros e as suas sombras. Mas não deixe de variar o ritmo, o lado C da sua vida, o lado da comunicação, onde a virada acontece. E que nessa virada você possa gritar em alta voz o que nós ouvimos na música do Queen. Eu vou, e nada vai me parar.